Muito bem, é com muita alegria que nós estamos aqui para conversar sobre missões. Conversar sobre algo tão importante que o Senhor entregou à igreja para nós fazermos. Antes de Jesus subir ao Pai, Jesus ressurreto, dando as suas últimas recomendações aos seus discípulos, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O Senhor disse para nós irmos e que Ele nos daria o Seu Espírito Santo. E nós temos visto como o Evangelho chegou no Brasil através de irmãos americanos, europeus, como o Evangelho chegou aqui, como chegou à África. E agora Deus dando esta tocha para o Ministério Gideões de levar a oração sem cessar, a adoração, levar as crianças a intercederem, preparar a igreja em avivamento para a vinda de Jesus. Então, é sobre isso que queremos conversar hoje. E temos a alegria de ter conosco aqui no nosso estúdio o Daniel. Daniel, uma alegria ter você conosco, viu? Igualmente. Foi muito bom não só conhecer você, mas saber que Deus te usou para algo tão especial. Mas nós queremos te conhecer um pouquinho mais, Daniel. Então, eu queria que você contasse um pouquinho qual é a sua igreja e como foi que você teve a sua experiência com Jesus e essa visão, este chamado para ir às nações. Meu nome é Daniel, né? Eu sou da comunidade cristã da Zona Sul. E o meu encontro com Jesus ele foi por meio dos meus pais. Em 1980, os meus pais tomaram essa decisão, né, de seguir a Cristo e se tornar um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, a gente tem que amar. É imperativo amar o próximo. E talvez o próximo esteja aqui perto, mas existem próximos também na África do Sul, na África, em Uganda, no Quênia. Você falou África do Sul porque você já esteve na África do Sul. Já estive também lá. Mas em Uganda, no Quênia, que foi feita essa última viagem. E a minha trajetória com missões, ela não é tão antiga, ela é mais recente, né? Eu sempre fiz parte da igreja evangélica, mas eu nunca havia me envolvido tanto quanto nessa última viagem. A minha situação atual é que eu não estava trabalhando, eu estou até hoje sem um emprego, e eu falei com Jesus, eu tenho minhas habilidades, eu tenho o que eu tenho, sei fazer fotografia, eu estava fazendo, até faço profissionalmente isso, e falei com ele, está nas suas mãos, o senhor usa como o senhor quiser. E nisso um amigo da mesma igreja que eu pertenço, ele estava orando para que houvesse alguém que o fizesse companhia numa viagem que ele já planejava para o Quênia e para o Uganda. Inicialmente eu estava planejando ir para Moçambique, porque eu conheço um missionário que é amigo nosso, Cezinha, que ele está em Moçambique. E o projeto... Inclusive é da comunidade. Sim, também. E o projeto era fazer as fotos com o trabalho que ele já faz lá. E, de alguma forma, utilizar essas fotos para uma exposição, para uma divulgação, para que houvesse levantamento de recursos e isso fosse destinado também para a obra missionária. E acabou que eu estava primeiro com esse pensamento, esse planejamento, só que os planos mudaram, né? A gente faz planos, mas a resposta vem de Deus. É verdade. E a resposta foi, eu tive o patrocínio para ir para essa viagem, e o Senhor também abençoou o Betinho, que estava procurando uma companhia, porque ele não queria ir sozinho, os pais também não queriam que ele fosse sozinho. E acabou que eu me tornei um companheiro de viagem dele, para essa viagem com o intuito missionário também que ele desejava fazer. A gente foi no Quênia e Uganda. Que coisa linda. Bem, você falou que não está trabalhando, mas você faz freelance de fotografia. Sim, de fotografia. Alguém, se você está precisando aí de um bom fotógrafo, eis aqui, o contato aí com o Daniel. E que coisa linda, né, Daniel? Você se dispôs, disse, Senhor, eis-me aqui. E nós sabemos que quando a gente diz isso, as portas se abrem. E Deus nos envia para aventuras que a gente nunca imaginava, não é verdade? Você citou aí rapidamente a África do Sul, você parece que morou lá um período. Morei. Anteriormente eu morei lá em 2008, mas foi uma viagem de intercâmbio.
Foi até uma experiência, um tempo de experiência com Deus, também que eu tive lá, mas não fiz essa viagem com o intuito missionário, não fiz essa viagem com o intuito de visitar. Acabei sendo encontrado por Jesus, que a gente é encontrado onde a gente estiver, né? Conheci a Hillsong, que tinha uma sede em Cape Town, então foi muito bacana como experiência de vida, como viagem, mas como viagem missionária mesmo, com o intuito de levar a Cristo para as nações e levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus e dispor também dos nossos talentos para esse reino. Foi minha primeira experiência, foi Quênia e Uganda. Nós vemos aqui algo muito especial. Nós vemos que Deus nos dá dons e talentos. Deus nos dá aptidões. Não sei se você é um chefe de cozinha, não sei se você talvez é um cabeleireiro, é uma maquiadora, não sei se você é um professor, não sei se é um engenheiro, mas dentro da sua profissão e dentro dos dons que Deus nos dá, um artista, um desenhista, alguém que mexe com vídeos, com multimídia, aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá com uma finalidade. E nós precisamos realmente fazer como o Daniel disse aqui: Senhor, eis-me aqui. O que eu sei fazer é isso, gosto de fazer, gosto de fotografar. E eu queria saber, Betinho, desculpa, Betinho, Daniel, pensei no Betinho agora, Daniel, como você começou a trabalhar com fotografia? Foi algo assim que você planejou? Foi algo que Deus trouxe? Como foi que você entrou nesta área aí? Bom, eu sou formado em ciência da computação, tenho uma pós em processos, negócios, não era o intuito de tornar isso uma profissão, né? Acabou que a necessidade tornou disso uma profissão. Mas meu primeiro contato com a fotografia foi com um fotógrafo que é professor de filosofia na PUC, ele chama Alfeu Trancoso, e eu tive a oportunidade uma vez, o meu irmão, que era aluno dele, eu viajei para a Serra do Cipó, tive esse contato, fiquei apaixonado com a questão dos próprios equipamentos, e isso sempre foi uma coisa minha mesmo. Então eu estudei, li a respeito, sempre fui muito curioso a respeito disso e da própria prática. Eu adquiri meu equipamento e a gente acaba lendo e exercitando, né, no dia a dia. Então isso foi uma coisa que aconteceu em consequência disso. Era para ser um hobby, né? Aconteceu. E acaba que hoje é uma profissão. Eu acredito que no momento não seja a primeira, eu ainda estou na procura de uma posição, mas no mercado de trabalho, mas que vai continuar sendo, né? É uma paixão, é uma coisa que eu gosto, que eu tenho gosto em fazer, em produzir uma fotografia, em ver uma fotografia bem feita. Eu acho que todo mundo também, sim, né? A gente sim. gosta de ver boas imagens. Às vezes a gente tem também um estereótipo da África ruim, mas a gente vê que tem tanta riqueza, tanta coisa bacana lá, sim, inclusive das pessoas, entendeu? Que realmente move o nosso coração, que faz a gente pensar na questão das missões, que faz a gente pensar que a nossa vida não se limita ao que a gente está aqui, que existe necessitados, às vezes até próximos, ou então distantes, como é a necessidade. São países extremamente pobres, são países que têm necessidades sociais profundas de desenvolvimento, precisam de políticas para mudar realmente essa realidade, mas são países também que nós vemos muitos se entregarem a Jesus, porque às vezes eles realmente não têm um recurso e eles dependem do milagre. Às vezes a gente tem tanto, a gente vive tanto, a gente tem tantos recursos e a gente não precisa de Deus, né? A gente vê isso um pouco na própria Europa, um esfriamento espiritual, porque as pessoas não veem necessidade da religiosidade, do contato com o divino. E essa acham não é a realidade. São suficientes, né? Sim. E essa não é a realidade do povo africano, ao contrário. A gente visitou locais que eles não têm, às vezes, o alimento para a semana. O alimento muito comum deles lá é o ugali, que é uma massa
de farinha de milho. É um milho mais branco, a gente está acostumado muito com o milho amarelinho, né? Uhum. Eles usam um milho mais branquinho, faz uma farinha e aquilo vira uma pasta. É o que dá sustância e normalmente aquela é a refeição do dia, é o que eles têm para comer. Às vezes uma proteína, às vezes couve, alguma coisa assim, mas criam também galinhas, tem muito da cultura familiar. Eles às vezes plantam algumas coisas de subsistência. Uhum. Mas não é a realidade de todo mundo. Em Uganda, que a gente viu mais, Uganda parece ter uma necessidade maior do que o Quênia, nesse sentido, de maior pobreza. A gente vê viúvas, por exemplo, que a gente visitou, que o pastor visita, que a gente tem que levar o recurso porque ela não tem como fazer, ela não tem a terra, não planta, então ela depende realmente de alguém que sustente ela. Uhum. E além disso o trabalho também espiritual, que a gente de acompanhar essas pessoas, tem que ser alguma coisa integrada, né? A gente não pode simplesmente chegar à palavra e não repartir o pão. Sim. Então existe sim uma necessidade imediata de uma assistência, de um apoio. Existe uma necessidade de longo prazo de política, de desenvolvimento, de educação, de crescimento para que eles saiam da pobreza e eles possam um dia ter melhores acessos à própria qualidade de vida, ao básico, que é o alimento, uhum. A subsistência. A gente vê, por exemplo, eles não têm estrutura de banheiro, não tem estrutura de saneamento. Então, a gente visitou uma favela que o nome da favela chama sewage, que em inglês é esgoto, para você ver a realidade. Nessa favela é que está, isso no Quênia, é nessa favela que está o orfanato que abriga diversas crianças. Muitas perderam pais pelo HIV, que é muito comum, é epidêmico em algumas regiões lá. Outros são refugiados de outros países próximos que estão em guerra. Então, quem são os cuidadores no orfanato são refugiados de países em guerra. Então, é uma necessidade que nos foge à realidade. A nossa realidade, aquilo que a gente vive aqui hoje, é muito diferente. Talvez a gente veja uma pobreza próxima num sertão do Nordeste, a gente tinha muito aqui no Vale do Jequitinhonha, mas realmente não é uma coisa que a gente convive com isso diariamente. A própria estrutura do Brasil te dá mais recurso até para quem é marginalizado. Então, é um nível de pobreza um pouco além daquilo que a gente vê aqui, da nossa realidade. Verdade. Talvez você queira ver um pouquinho do que foi esta viagem, conhecer um pouquinho dessas duas nações, Quênia e Uganda. Ali, tanto Daniel como Betinho puderam visitar orfanato, pastores que são gideões, pastores que têm lá a sua igreja, as torres, estão levando esta tocha para o seu país, para outras nações, mas que têm crianças órfãs ali, que dependem tanto deles. Você vai ver um pouquinho das fotos tão lindas que o Daniel tirou ali em Quênia, em Uganda. Você vai ver um pouquinho desta viagem em alguns vídeos. Então assista conosco e deixe seu coração ser conduzido pelo Espírito Santo a amar e a buscar fazer algo por essas crianças, por esses orfanatos, por essas nações, pela Igreja do Senhor do outro lado do oceano. Assista conosco esse vídeo. Vamos lá. Não é novidade que o Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor cumpre o chamado de Deus no que diz respeito a pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra. Em 2016, os missionários Betinho e Daniel, que também é fotógrafo, foram até Uganda e Quênia dividir o amor de Deus naquela terra.
Foram 36 dias de muito trabalho, ministrações nas igrejas e alegria estampada no rosto. Os missionários ouviam as dificuldades que esse povo enfrenta e tentavam buscar solução. As crianças também foram abençoadas. Lá já existe o Gideões Mirins. O amor que os pequenos transmitem foi muito gratificante. Sorrisos que jamais serão esquecidos. Embora o país viva em situação de miséria, os africanos não se deixam abater. Povo feliz, que sabe adorar a Deus em qualquer momento. Nas vilas, há alguns bruxos e magos envolvidos com magia negra. Eles são temidos e respeitados. Ainda assim, as igrejas evangélicas dominam. Daniel fez questão de registrar tudo em sua câmera fotográfica. Em cada imagem, ele buscou mostrar o sentimento do momento. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Aqueles que vão à África encontram um povo sedento de Deus, uma nação que, ainda que as circunstâncias digam não, continuam firmes na promessa do Senhor. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí da realidade dessas nações e como os pastores têm trabalhado para levar a mensagem, cuidando das viúvas, cuidando dos órfãos. Como Daniel disse aqui, são muitos órfãos pela AIDS, muitos órfãos. E órfãos também pelas guerras de etnia. As nações vizinhas, ali no Sudão do Sul, Sudão, muita guerra, muito massacre. E é uma constante romaria, uma constante fuga, refugiados em todas as nações ali. O nosso coração fica realmente partido. Você pode ver um pouquinho aí das fotos. E olha, Daniel, nós ficamos muito felizes de você doar o seu trabalho para o Ministério Gideões. E nós teremos estandes nos congressos. E você que está interessado também pode pedir as fotos pelo nosso site, para que você possa estar contribuindo com missões. Contribuindo, assim como eles foram lá, foi um mês que vocês estiveram lá. 40 dias. 40 dias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Daniel. Eles puderam ver aí as crianças, os rostinhos, e você podia pegar ali os closes, né, as tomadas, né, daquelas crianças. Fale um pouquinho sobre o orfanato no Quênia, porque nós temos um projeto para o Quênia e queremos que você que está nos assistindo seja movido pelo Senhor para nos ajudar nesse projeto. Fale um pouquinho do orfanato, o que você sentiu ali no Quênia? Sim, inicialmente a gente não visitaria o orfanato, mas no último dia que a gente ficou no Quênia, quem era o responsável pelo orfanato procurou o pastor Johanna e queria muito que a gente fosse. Nosso coração apertou, aí a gente também pegou, o que a gente tinha de orçamento, falou assim, olha, eu e o Betinho, a gente não tem muito para gastar, tem isso aqui, se for, está apertado, a gente tinha que ainda pagar o ônibus para ir do Quênia para Uganda no outro dia. Falei com ele, ó, porque a gente tem isso aqui, então vamos tentar para a gente levar algum recurso e fazer essa visita. E foi bom, porque realmente a gente viu uma realidade que é ruim para aquelas crianças. Para se ter uma ideia, não é um terreno que pertence ao pastor do Ministério de Gideões lá, é um terreno que é alugado,
e eles não têm nem caixa d'água. A caixa d'água não fica no mesmo endereço, ou seja, eles não têm recurso da água para as próprias crianças. Eles têm que andar mais ou menos 1 quilômetro para buscar água para o orfanato. E realmente eles não têm um espaço nem para dormir. É um lugar muito ruim, muito pobre, mesmo nas condições do país, do Quênia, que a gente viu. Para as condições do país, ainda assim é um lugar muito pobre, dentro de uma favela. E essas crianças, elas ficam juntas, até para dormir ali, elas têm que se amontoar para dormir. Então, esse projeto ele é bacana por causa disso, porque o objetivo desse projeto já é claro, é realmente a compra de um lugar e a construção de um orfanato, que possa dar a essas crianças um acesso melhor. E também uma coisa que me vem à mente é a questão da participação. Às vezes a gente pensa que o nosso chamado missionário é ir fazer, mas sim, se você quer ir um dia, você se dispuser e falar com Deus, eu quero ir, Ele vai abrir, Ele vai dar um jeito de você visitar uma nação, às vezes até morar em algum lugar. Mas se você tem um acesso à própria internet, se você participa desse congresso, você tem como fazer essa obra missionária. A gente foi, mas a necessidade continua. Então, se houver recurso e você está suprindo de alguma forma essa necessidade, você está fazendo missão. Então, é importante que as pessoas elas tenham consciência não só de fazer, mas saber o que está fazendo, de realmente eu estou ajudando crianças que têm uma necessidade que é real, que ela continua hoje, apesar da nossa vida corrida, de tudo que a gente vive, tem gente que é irmão em Cristo, irmão em fé, que está padecendo necessidade. E como cristão, você pode fazer alguma coisa. Você não precisa, às vezes, ir para o Quênia, você não precisa, às vezes, ir para a Uganda, mas você pode... abrir o coração. Exatamente, você pode participar disso de alguma forma. Isso é acessível para nós. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.